Para que estudar vidas passadas? O que as vidas passadas podem agregar de maneira positiva no nosso cotidiano, em nossa vida presente? O que nós podemos descobrir que possa ajudar na vida presente? E tem pessoas ainda que me perguntam, nos comentários aí das redes sociais, o que isso tem a ver com a minha vida agora? Imagino que esse tipo de fala pode já ter sido dita em outras vidas antes. Talvez em outros contextos como, para que estudar os astros? Para que saber se a Terra é redonda, é quadrada, é plana? O que pode agregar, o que vai fazer de diferença na minha vida estudar plantas e descobrir se elas podem me ajudar em alguma coisa ou não? Você já percebeu que tem pessoas que são muito teimosas? Você já percebeu que tem pessoas que não conseguem às vezes enxergar o porquê? Para que mudar? Para que isso? Para que aquilo? Até recentemente, uma consulente minha disse assim, que o namorado dela tinha dito para ela, para que mudar as coisas? Aí a gente se pergunta, como seria o mundo hoje se nunca nada tivesse sido alterado? Se nunca nenhum tipo de pesquisa tivesse sido elaborada. Hoje nós vamos falar sobre a execução dos médicos, um caso que repercutiu nacionalmente e que dói no coração de muita gente e de seus familiares. E já falo de antemão nessa introdução do vídeo. Casos como esse, que nos chocam e muitas vezes faz com que a gente se pergunte, por que eles? Por que o destino fez com que isso acontecesse? Poderiam ser outras pessoas? Poderiam não ser eles? Poderiam estar vivos nesse momento, trabalhando em seus ofícios, progredindo, evoluindo e ajudando a todos, ainda mais numa profissão tão linda quanto é a da medicina. Eu me chamo Fernanda Roosevelt. Eu trabalho com regressão de vidas passadas há mais de 20 anos. E exponho aqui no YouTube desde 2016. E casos como esse, eu trago para o canal e respeitando todos os familiares, se é que algum dia vão assistir ao vídeo. Mas a gente usa esses exemplos, tais como outros tantos, famosos ou não famosos, que repercutiram ou não repercutiram, para trazer à luz o espiritismo à tona, para que vocês consigam entender, para que aquele que gosta de estudar esse conteúdo, que acredita nisso, possa entender um pouco mais de tudo que nos reserva o mundo espiritual e daquilo que nós mesmos reservamos a nós, que é o caso desse vídeo. Então, com todo respeito, eu faço esse material, disponibilizo para você. Se você não acredita em regressão, respeite as pessoas que acreditam. Bem-vinda você, bem-vindos todos vocês a mais um vídeo aqui do meu canal. Eu me chamo Fernanda e você está convidado a me acompanhar até o final deste vídeo, bem como a conhecer todo o material disponibilizado aqui no YouTube. Também me seguir nas redes sociais. Te peço encarecidamente para que eu continue fazendo materiais como este, que você deixe sua curtida, que você se inscreva no canal se você gostar desse conteúdo. Se você não gostar, tá tudo bem, não precisa se inscrever. Mas se você gosta, inscreva-se. E me acompanhe também nas demais redes sociais. E já quero deixar aqui para vocês, quem quiser fazer terapia comigo, meu e-mail para contato, fernandaroosevelt.terapeuta@gmail.com. Vamos ao tema central deste vídeo. O estudo da reencarnação, o estudo das vidas passadas, através de regressão de memória, através de terapia ou através da mediunidade, seja como for, bem como acontece nas colônias espirituais, com estudos muito mais intensos do que estes que nós temos acessos aqui na Terra, eles existem, ou seja, esses estudos existem para explicar e trazer mais conhecimento espiritual, a fim de alavancar o conhecimento do nosso espírito, a inteligência do nosso espírito e favorecer a nossa caminhada, a nossa jornada nessa Terra. Então, estudos dessa natureza, como vários livros psicografados que temos acesso aqui na Terra, no mundo espiritual eles são muito mais frequentes. E tendem a ficar mais frequentes na Terra também, bem como um dia. Por exemplo, aqui no Brasil, ou mesmo na França, o estudo do espiritismo, o estudo da mediunidade era uma coisa completamente absurda. Quando esses estudos começaram a ser divulgados por Allan Kardec, me referindo ao século XIX, na França, então aquilo chocou demais. E claro que as pessoas que não acreditavam, criticaram, perseguiram, acusaram. Como muitas manifestações mediúnicas ao longo da nossa história também foram perseguidas, não compreendidas, e as pessoas querem dizer claramente, eu não acredito em você. E eu só falo isso para que vocês entendam o objetivo do vídeo. E nunca o meu objetivo é que alguém acredite em mim. Eu quero sim cumprir a minha missão e nunca o meu objetivo é fazer a cabeça de alguém para que acredite em mim. Isso fica na sua sensibilidade, mas quero criar um caminho para que a sua sensibilidade seja possível, para que você entenda que ter acesso a certos conteúdos não é uma questão de outro mundo. Bem, na verdade é um pouquinho de questão de outro mundo, sim. Diego Ralph de Souza Bonfim tinha 35 anos e era irmão da deputada federal Sâmia Bonfim, do PSOL. Foi especialista em reconstrução óssea pelo Instituto de Ortopedia e Traumatologia do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Marcos de Andrade Corsato tinha 62 anos, era médico assistente do Instituto de Ortopedia e Traumatologia do Hospital de Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP. Perseu Ribeiro Almeida tinha 33 anos, era especialista em cirurgia do pé e tornozelo pelo Instituto de Ortopedia
e Traumatologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Fez aniversário na última terça-feira, dia 3. Eu estou gravando esse vídeo 8 de outubro de 2023. E temos um sobrevivente, Daniel Sonnenwed, não sei se é assim que se pronuncia, Sonnenwed, não sei, gente, desculpa. Proença, 32 anos, se formou pela Faculdade de Medicina de Marília, no interior paulista, em 2016, e é especialista em cirurgia ortopédica. E um milagre. Daniel levou 14 tiros que provocaram 24 perfurações em seu corpo. Vamos recapitular a situação. Os ortopedistas estavam hospedados no Hotel Windsor, na Avenida Lúcio Costa, para participar do 6º Congresso Internacional de Cirurgia Minimamente Invasiva do Pé e Tornozelo. No início da madrugada desta quinta-feira, dia 5, os 4 estavam em um quiosque na frente do hotel. Às 0h59, ou seja, praticamente 1h da manhã, um carro branco parou e 3 homens de preto e armados com pistolas desceram do veículo e abriram fogo a queima-roupa. Foram pelo menos 33 disparos. Um dos bandidos ainda voltou para atirar mais em um dos médicos que tentava se refugiar atrás do quiosque. Investigação. Na sexta, o governador do Rio, Cláudio Castro, afirmou que está descartada a motivação política no assassinato dos médicos. Ele afirmou que as vítimas foram mortas por engano, após um dos médicos mortos ser confundido com um filho de um miliciano. Corpos de traficantes suspeitos de executar médicos. Para quem estuda o mundo espiritual, se você é como eu, talvez você entenda a minha busca por respostas. É como se eu nunca ficasse satisfeito. Claro que tem muitas coisas que fazem parte desta vida. E tem muitas coisas que nos acontecem, como tragédias naturais, por exemplo, às vezes elas simplesmente fazem parte do percurso da Terra. Nem sempre tem uma questão espiritual por trás, ou de repente é o universo se vingando. Na maioria das vezes é simplesmente a própria consequência da mão humana, que mexeu demais, de maneira indevida, mexeu e não repôs, e aquilo se volta contra o ser humano. Mas não é porque mexemos, é porque não sabemos mexer. Como eu sempre falo, quando você for entrar no mar, na mata, até quando você for voar de avião, peça licença. Peça licença ao mar. Não importa se você vai chamar o mar de Iemanjá ou Poseidon. Peça licença ao mar. Peça licença para entrar no mundo que não é seu. Esse tipo de comportamento facilita muito as coisas. Vai tirar uma planta? Vai arrancar uma rosa? Vai pegar uma planta para fazer um chá, um tempero? Peça licença. Porque nós fazemos uso da terra. E quanto mais a gente colocar respeito em tudo que a gente fizer, menos agressões vamos receber. Mas aquilo que você faz com desrespeito volta para você. É simples. Ação, reação, a lei do retorno. Até nessas pequenas coisas. Imaginem coisas grandes como essa. Mas aí você se pergunta, como eu estava falando, tem que ter uma explicação por trás. Por que eles? O que aconteceu para que eles estivessem ali? E eu, na verdade, não consigo nem entender as pessoas que não se perguntam isso. As pessoas que não se perguntam por que elas estão vivendo de X maneira, por que certas coisas acontecem com ela. Porque quando você não se pergunta nada, simplesmente você vai continuar caminhando igual, nunca vai mudar e você nunca vai despertar. É o ato do raciocínio que faz a gente evoluir. Eu, particularmente, não só na minha vida, mas fora dela, sobretudo, olho para isso, tem coisa aqui. E ele é um pouco mais rápido, talvez na velocidade dessa vida, e sobretudo na velocidade da partida dessa vida, às vezes a informação também chega. Não são todos que a gente consegue acessar. Mas vamos lá. Concluindo a matéria, corpos de traficantes suspeitos de executar médicos no Rio de Janeiro são encontrados. A polícia acredita que os suspeitos tenham sido mortos após serem condenados pelo chamado Tribunal do Tráfico. Isso porque chefes de facções criminosas não teriam gostado das repercussões do caso, tendo em vista que uma das possibilidades é de que os médicos tenham sido mortos por engano. E aí a gente tem já a questão que passou pela mídia de que um deles realmente tinha um rosto extremamente parecido com o miliciano. Foi uma gravação telefônica interceptada pela Força-Tarefa da Polícia Civil que apontou traficantes como autores dos assassinatos dos médicos. Um homem que seria um traficante teria mandado uma mensagem de áudio aos envolvidos nas mortes dos médicos indicando o possível local do alvo. E aí eles foram mortos por engano. Então aquela coisa, o traficante mandou seus criminosos matarem X pessoa, eles erraram o alvo e quando eles retornam, eles também são executados. A gente está falando de execução e obviamente, eu acho que a própria polícia tem isso, acho que para mais de 2, 3 tiros já se configura a intenção de matar. Então, numa situação como essa, 33 disparos, é óbvio que é execução. Nessa questão de execução, infelizmente, outras pessoas acabaram perdendo a vida. Mas aqueles que são ávidos por esses conhecimentos entendem que nada acontece por acaso, que Deus não erra a mão. Então, o que é que tem por trás dessa história? E a gente pode dar uma pincelada em vidas passadas. Eu gosto sempre de trazer à luz
o conhecimento, o entendimento que a pessoa que você é hoje não é a pessoa que você foi ontem. Ontem você teve outro nome, outro sobrenome, estava sob outro signo, tinha outra data de nascimento, outros gostos, etc. Hoje é uma outra pessoa. Dentro dos nossos entendimentos terrenos é uma outra pessoa. Dentro dos entendimentos espirituais, trata-se do mesmo espírito. O espírito não mudou, é o mesmo. Mas ele tende a evoluir. Quando nós cometemos erros em vidas passadas, que atingem a nossa consciência de maneira que a nossa própria consciência nos condena, essa é a questão, a nossa consciência não dá trégua. E de repente, naquela vida X você errou demasiado, porque você não tinha consciência do que você fazia, porque você foi vítima também da cultura, da educação, de tudo aquilo que estava ao seu redor, o que é normal, o que é bem normal. Aí de repente, na estrada evolutiva dessa caminhada espiritual, você desperta, você entende, cara, aquilo foi errado. Eu preciso me redimir. E ao pedir à espiritualidade uma nova permissão para se redimir, uma nova permissão para retornar à Terra, você volta diferente. Em vez de você executar pessoas, você quer salvar pessoas. Em vez de você executar crianças, talvez, você venha para salvar crianças. Porém, na caminhada atual, nós nos deparamos com situações conflitantes que são testes para a nossa evolução. Como, por exemplo, eu vou configurar aqui uma situação hipotética. Sou médica, ortopedista, quero cuidar de crianças, por exemplo, e de repente bate à minha porta uma pessoa que não pode pagar consulta. E eu trabalho recebendo pelos planos de saúde, através dos métodos particulares, etc. Ok, é assim que eu faço. E eu tenho pressa, porque eu tenho que chegar em casa logo, eu tenho muita coisa para fazer, eu tenho muita coisa para estudar, eu tenho uma carreira pela frente, eu tenho uma vida pela frente. Ainda tenho vida pela frente, mesmo os mais velhos. E aí você não entende que de repente o universo, a vida, está te dando aquelas oportunidades de você se redimir pelo amor. E você até faz. Ajuda uma pessoa aqui, ajuda uma pessoa ali, mas às vezes diz não. Ou talvez nunca tenha dito sim. E de repente, numa determinada situação da sua vida, comemorativa, simples, tranquila, uma espécie de resenha, bar e etc., o que acontece? Você perde a vida e por engano. Aquele que tirou sua vida, será que é a mesma alma que você tirou a vida em uma outra encarnação? Às vezes não. Às vezes é simplesmente a reação da sua mão. Você fez aquilo em um determinado momento de uma vida passada. Executou pessoas, a mando de comandantes, a mando de generais, do exército ou fora do exército. No Brasil? Não. Na Europa? Não. No Oriente Médio, sim. Sabe aquelas pessoas completamente obedientes? Que não conseguem enxergar a lógica de nada, que não conseguem ter sensibilidade aqui, que não conseguem olhar para aquilo que realmente precisaria ser apreendido, porque você só obedece ordens. Então, você chega em uma determinada situação, dentro das pequenas guerras civis de onde você mora, e você resolve executar à torta e à direita pessoas que talvez não precisariam ser executadas, porque você obedece ordens. Simples assim. E a lei do retorno existe. Pode acontecer nesta mesma vida, o que é sempre bom, do meu ponto de vista, né? Quanto mais a gente puder eliminar os nossos perrengues nesta atual vida, para que na próxima a gente nasça mais leve, tenha uma vida mais próspera e mais evolutiva ainda, eu particularmente acho melhor. Para aquele que tem consciência disso. Aquele que não tem, vai viver nesse ciclo, até despertar. O espírito sabe, e esses espíritos sabem, que precisariam passar por isso, porque pediram por isso. O espírito, não essas pessoas, saibam separar. O que é difícil que se saiba separar, eu sei. Mas por que é difícil? As pessoas não sabem separar nem seus relacionamentos. No trato familiar, muitas vezes, quantas mães não se metem no âmbito conjugal de um determinado casal para salvar os seus filhos, para ajudar os seus filhos, ou continuar mimando os seus filhos e se metem no que a esposa está fazendo, do jeito que a esposa está cozinhando? Por exemplo, quem nunca ouviu falar disso? É tão comum. Não consegue separar até onde ela pode ir. Onde ela tem que parar. Imagine saber separar as coisas do passado, como eu estou falando. A beleza disso é aquilo que foi planejado, aquilo que foi feito, na verdade, em outra vida, depois planejado para essa existência, acaba sendo executado dessa maneira, porque aquilo que você fez voltou para você. Isso é um clássico, um tipo de história clássica estudado no Espiritismo. E, de novo, saibam separar. Estou falando dos espíritos, tal como cada um de nós. Você que assiste, como eu, vai ter que saber separar o que você foi, o que você é e o que você vai ser. E se você não conseguir agora encarnado, terá de conseguir no mundo espiritual. Ninguém vai passar sem fazer isso.
Ninguém vai evoluir sem entender isso. O espírito mais evoluído, dentro desse âmbito dos meus estudos, que eu particularmente acredito, é aquele que sabe olhar para o seu passado, sabe falar de suas vidas passadas, do que fez, de toda a sua trajetória, do remorso, da vergonha, de tudo que passou, de maneira completamente neutra. É muito difícil. Por exemplo, hoje você encontrar uma pessoa, e falo isso com bastante conhecimento, que de repente uma vida passada tenha sido nazista, que tenha minimamente acreditado que aquele era o caminho certo, que venha falar isso sem sentir um pouco de vergonha. O espírito ainda carrega essa vergonha. Enquanto o espírito não se perdoar de tudo que fez, ele ainda não é, por mim, digamos assim, humildemente falando, nos meus estudos, ele ainda não está num nível de evolução de fato, a ponto de não reencarnar mais. Enquanto a Terra ainda fala alto em alguém, você precisa estar na Terra, porque ela te chama. Guarda isso. Enquanto a Terra fala alto no espírito, você vai precisar voltar para a Terra, porque ela te chama. A energia aqui de baixo chama você. E é melhor aceitar e entender. Quando a Terra não tem mais influência em ninguém, significa que o mundo materialista, eu não estou falando de dinheiro só, mas de tudo aquilo que interfere na Terra. Então você não tem mais necessidade de reencarnar. Você pode ter o desejo de reencarnar para ajudar seus irmãos a evoluírem, etc. Isso leva muito tempo. É preciso olhar para aquele espírito, esteja num corpo encarnado ou esteja desencarnado, olhar para aquele espírito, para aquela alma, para aqueles olhos, digamos assim, e perceber a mais profunda leveza diante de tudo que ele passou. Repito, isso é raro, bem difícil. Mas estamos a caminho e eu faço esses vídeos para ajudar você nessa evolução. E a todos aqueles que me escutam, ainda que ninguém veja. Espero que a história tenha ficado clara para vocês, mas é exatamente isso. Esses 3 médicos que acabaram perdendo a vida desse jeito, e eu lamento muito isso, em outra vida, há um tempo atrás, em outra vida, em seu passado, fizeram a mesma coisa. Por ordem de uma outra pessoa, eles fizeram uma execução em praça pública, digamos assim, em ambiente público, e não fechado. E essa situação voltou para eles. Mas não se trata, nesse caso, daquelas pessoas que eles mataram lá atrás, que esses espíritos mataram lá atrás, tenham retornado para fazer isso. Não, a situação se repetiu, como uma necessidade desses espíritos se redimirem. Mas eu volto a dizer, é difícil perceber no dia a dia da gente. Nossa, como é difícil. Você pode se redimir pela caridade. Você atenua muito, mas muito de qualquer tipo de karma, de qualquer tipo de situação. Se você conseguir olhar para o outro e se entregar ao outro da maneira que você puder, com o que você puder, como Cristo nos deixou dito. O meu jugo é suave e é leve. Então, quanto mais você atende ao mundo espiritual, eu não estou falando de religião, eu estou falando do ensinamento do evangelho em si, da caridade, da humildade, da entrega, da doação que você faz. Seguindo esses exemplos, você melhora, você evolui, você diminui a possibilidade do seu próprio sofrimento, até porque você vai se envolver com o sofrimento do outro. Então, de repente, eles podem ter tido, e acredito que sim, porque isso é muito forte quando eu falo, possibilidades de terem se redimido, mas não viram, não entenderam, não perceberam, não estavam tão sensíveis para. Busque pela sensibilidade. Busque você por ser sensível. Deixe o outro tocar seu coração, tocar a sua consciência de maneira saudável, para que você consiga entender um pouquinho da dor do que o outro passa. Meus consulentes sabem, às vezes começam a me contar as histórias e eu fico, eu sou, acho que uma das piores terapeutas que teve, porque eu começo a chorar. Não é para fazer o consulente chorar, mas eu começo a chorar junto. E tem gente na rede social que me critica por isso. Eu vou dizer uma coisa, se você é uma dessas pessoas que me critica por isso, lamento, eu sou o que eu sou. E digo isso porque é maravilhoso ser sensível. Isso me deixa forte. Sou sensível, não frágil. E sou firme quando eu quero. Mas conhecer o outro me faz conhecer mais eu mesma. E é o grande caminho para você chegar ao Pai. Da maneira que você puder. Apenas se permita. E essa é a grande lição que eu tiro disso. Trago esse vídeo para o nosso conhecimento espiritual. É um caso da lei do retorno propriamente dita. Mas enfatizo, todo destino pode ser alterado pela lei da caridade. Pela lei do amor maior. Que provavelmente é o caso do Daniel, que também não é por acaso que estava nessa situação e por um intermédio, sim, obviamente, que teve uma operação, eu vi nos vídeos que a cirurgia dele demorou bastante, acho que foi em torno de 10 horas, 32 anos, uma vida pela frente também, tal como usou todos eles com uma vida pela frente, essa que é a verdade. Mas a vida continua, gente, sempre pense nisso, tá? O espírito ele evolui lá também.
Formado em medicina, especialista, teve 24 perfurações em todo o seu corpo, mas só ele levou 14 tiros. De 33 disparos, ele levou 14. Eu sei que tem gente que não vai acreditar em milagre, mas isso é uma mão divina que interferiu, porque ele não merecia partir. Você pode se perguntar agora, ok, se o mundo de lá é melhor, então por que a pessoa merece ficar? Se ficar é mais. Se estar na Terra, muitas vezes pode desencadear mais sofrimento. Volto a dizer o que falei antes. Temos a necessidade de reencarnar em corpo físico no planeta Terra, porque nós temos muito para evoluir. É preciso se limpar e ficar leve a ponto de ficar melhor do lado de lá. E quem tem chance de vida? Por isso que eu sempre tento abrir sempre a cabeça, a mente das pessoas que têm essa tentativa de suicídio ou coisa do tipo, porque quem tem chance de vida, a vida é tempo, tempo é vida. E fica nessa figura do Daniel, que até ele tem nome de anjo, um tipo de mensagem a ele, a todos nós e aos que partiram. Qual é a mensagem? Aproveite o seu tempo de vida, creia em Deus e entenda que tudo tem um sentido. Aqui, de uma maneira muito ligeira e superficial, estou explicando um pouquinho desse sentido. Porque foi isso que aconteceu. E se serve para todos nós é lembrar que aquilo que você fizer vai voltar para você. E o que é que voltou para o Daniel? A misericórdia, o tempo, a possibilidade de vida terrena, de continuar a sua caminhada, porque precisa, porque merece, porque já salvou outras vidas antes. Quando, no ato de ser mandado para disparar para os outros, esse mesmo espírito naquele tempo, ele não obedeceu cegamente. Ele está mais acordado. Quanto mais acordado, mais merecimento tem. Como um milagre propriamente dito. Pelas mãos dos médicos, mas sobretudo com o aval do nosso Pai. Para mim essa é uma mensagem linda. Eu sei que a vida continua. Lamento aqueles que perdem a vida assim. Mas sempre é tempo de aprender. Até mesmo a maneira como a gente parte nos ensina demais. Me encerro por aqui. Minha gratidão a todos vocês. Quer fazer terapia comigo? Envie e-mail. fernandahuser.terapeuta@gmail.com. Eu vou me emocionar com você, desculpa. Mas essa sou eu. Gratidão, gente. Deixa a sua curtida. Não deixa para depois. Faz agora, antes que o vídeo se encerre 100%. Beijo na sua alma. Fiquem com Deus. E que essas almas tenham encontrado a sua luz no mundo espiritual. E eu tenho certeza que sim. Estão bem atendidos num hospital de acolhimento. E se perguntando por quê também. Gratidão. Até.